Megalomania e ignorância sobre o Brasil podem implodir o PL após as eleições municipais deste ano. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa queira, sua contribuição clicando no botão Valeu ou se tornando membro aqui do blog do Cadu Amaral, clicando no botão Seja Membro. Os membros do blog do Cadu Amaral têm acesso a conteúdos exclusivos e assim você ajuda mais no espaço de luta contra o fascismo à brasileira. Ao final do vídeo, deixe seu comentário. Concorde, discorde ou complemente. Mas sempre se lembre que só não vale xingar nem falar da mãe do povo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais e também no WhatsApp e no Telegram, se você tiver. Lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir ao blog do Cadu Amaral na TV Com Marcel, canal 12 da NET. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Com no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. Segunda-feira, 12 de agosto, são agora 5 horas da tarde, e saiu uma notícia, uma informação na coluna da Bela Megali, do jornal O Globo, desta segunda-feira, de que integrantes do PL culpam Bolsonaro por perdas de aliados para o PT nas eleições municipais. Acontece que o Bolsonaro bateu uma bilola no Bolsonaro e ele cismou de vetar toda e qualquer aliança do PL nas eleições municipais com partidos ditos de esquerda. É verdade que para a extrema-direita brasileira, 99% dos partidos são de esquerda, né? Se você não apoia todas as loucuras que saem da boca dessa horda, tudo é esquerda, tudo é comunista, etc. Mas ele impôs um veto em nível nacional de cabo a rabo nos mais de 5 mil municípios brasileiros de alianças com o PT, PDT, PSB, PSOL, Rede, enfim. E isso acontece que isso minou uma série de candidaturas do PL a prefeituras de cidade do interior do Brasil. E isso pode, inclusive, ocasionar na própria implosão do partido nas cidades menores, nos menores centros, no interior do país. Porque a política do interior brasileiro ela é muito pragmática, né? Não tem muito essa coisa de direita e esquerda no interior do país, nas cidades menores. Você tem muita oposição e situação. Então o PL estava ali disputando as eleições locais, inclusive com a discussão desconectada desse debate nacional de PT, PL, Lula, Bolsonaro, etc. Primeiro, porque as eleições municipais valem muito o debate local. Segundo, porque lá no interiorzão, assim, não tem muito essa, né? Há muitas defecções. Tem muita gente do PL do interior do Brasil afora, que votou no Lula em 2022. E tem muita gente de outros partidos que votaram contra a sua orientação. No limite, ainda dos grandes partidos no Brasil, ainda só o PT tem essa unidade nacional da disputa nacional, né, do mesmo candidato a presidente, faz campanha, materialização de uma política nacional. O PL, com esse enxerto da extrema-direita, aos poucos está ali, há uma metamorfose ocorrendo no PL para deixar de ser um partido do centrão. Mas isso não se dá assim, instalando os dedos, isso demora. E o PL é predominantemente um partido de centrão ainda. Pode não ser no Congresso Nacional, pelos parlamentares eleitos, enfim, mas quando você vai para a política local, ainda é muito um partido do centrão, então não tem essa besteira, né? A reportagem do Globo ainda traz um exemplo concreto, que é o caso de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, em que perdeu o PDT para apoiar o PT, porque o PL não podia estar na mesma coligação e ambos estavam na coligação de um tal de Dudu Reina, do PP. Veja, não era nem um apoio direto ao PT, mas não podia estar. Então, acabou que saiu e o PDT foi apoiar o Tuninho da Padaria na candidatura em Nova Iguaçu de Janeiro. E isso acontece no Brasil inteiro. E não é de hoje, porque já havia sido noticiado também em agosto, 5 dias antes, no dia 7, que o Bolsonaro e o Valdemar estão em rota de colisão pelas candidaturas Brasil afora. O Bolsonaro quer dar a sua imagem em semelhança ao PL, mas esquece que o interiorzão do Brasil não funciona assim. Né? A política do interior brasileiro não é assim. O Brasil tem 5.565 municípios, então é evidente que há
contradições e particularidades locais, que impõem um marco de alianças aos partidos diferente da disputa nacional. E isso sempre foi assim, e isso sempre será assim. O Brasil não tem só essa quantidade gigantesca de municípios. O Brasil também é muito grande territorialmente. Nós somos um continente. O Brasil é maior que a Europa, enfim. Então, as diferenças na política elas se dão, inclusive, também pela nossa distância geográfica. Nem toda informação, formulação de política de posicionamento que se dá, por exemplo, aqui em Maceió, se dá lá em Rio Branco, no Acre. Não é a mesma coisa, não é assim que as coisas funcionam. Né? Então, a lógica nacional da política, o debate mais nacionalizado, esquerda versus direita, Bolsonaro versus Lula e tal, se muito, se muito, para as eleições desse ano, vale para os grandes centros, se muito. Quiçá só na cidade de São Paulo e olhe lá, porque o candidato ou candidata que ficar somente nessa discussão vai ficar para trás no debate. Nas eleições municipais, repito, vale muito o debate local, a questão local, a pauta local, o que é que o prefeito vai fazer para melhorar o transporte público, atendimento de saúde, iluminação, limpeza urbana, o acesso à cidade como um todo, educação. O eleitor não está muito preocupado agora dessa coisa de Bolsonaro e Lula, enfim. Essa discussão até pode valer mais ali nos grandes centros, para a disputa de vereador, porque a eleição proporcional é uma eleição de nicho. E aí o candidato a vereador, o candidato a vereadora, não precisa ter o voto de todo mundo. Basta ele mobilizar aquele nicho ali. Se um nicho específico ele não tem eleitores em disputa suficiente para eleger vereador, aí o candidato, se pensar sua candidatura com racionalidade, né, fazer a sua campanha com racionalidade, ele dá uma ampliada no seu leque ali. Mas se aquele nicho der, que tem espectro eleitoral suficiente para eleger, investe só naquela. É possível eleger vereadores assim. E o Bolsonaro, por megalomania, por querer moldar o PL, a sua imagem e semelhança, ignorando o passado do partido e a realidade brasileira, ou seja, por ignorância sobre o Brasil, sobre a política brasileira, pode fazer o PL implodir, porque nessas cidades que o PL perder alianças, deixar de estar em coligações vitoriosas e for derrotado, aquelas figuras nessas cidades podem muito bem abandonar o partido, porque a política nessas cidades menores, se nas grandes é assim, nas pequenas é muito o arrimo de família, é a vida do cara, das pessoas que estão ali no partido para ser candidatos. Então, pode haver muita defecção, muita evasão do PL. Ele pode implodir o PL na base, ali nas cidades médias e pequenas. Isso pode ocorrer por conta, repito, da megalomania e da ignorância de Bolsonaro sobre o Brasil. Bolsonaro, aliás, que nas eleições municipais, inclusive por não entender a realidade política brasileira no seu todo, não compreende absolutamente nada. Em 2020, sentado na cadeira de presidente da República, o Bolsonaro declarou apoio a 62 candidatos, sendo 18 a prefeito e a 44 candidatos a vereador. Percebam, só 62. Ele fez lives, etc., redes sociais, para 62 candidaturas, sendo 18 a prefeito e 44 para vereador. Desses, somente 5 foram eleitos prefeitos e somente 11 foram eleitos candidato a vereador. E agora, com essa imposição, entrando inclusive em rota de choque com o Valdemar da Costa Neto, o Bolsonaro ainda pode ocasionar um resultado ainda pior em relação a 2020. É evidente que hoje a conjuntura é outra. Hoje a sigla PL, inclusive, ela está no centro da disputa política nacional do país. Alguns anos atrás era PT e PSDB e hoje é PT e PL. Mas essa lógica ela funciona muito, repito, nos grandes centros. Porque os grandes centros ainda cabe algum tipo de debate nesse sentido da política nacionalizada. Né? O candidato A é o candidato apoiado por Bolsonaro, o candidato B é o candidato apoiado por Lula, ou o candidato C pode ser o cara apoiado pelo Ciro Gomes, ou por quem quer que seja, enfim. Ainda cabe um pouco nessa coisa, né? Os grandes centros acabam sendo a vitrine das eleições municipais. E muita avaliação pós-eleição, inclusive, sai enviesada, porque tira-se como êxito ou
perda somente o resultado dos grandes centros e somente as vitórias. Né? O que é que eu quero dizer com isso? Você tem as eleições para as prefeituras, e aí nós estamos falando de eleição majoritária, ganhou, ganhou, perdeu, perdeu. Mas nas disputas proporcionais, não é muito assim, não. Porque depende muito da coligação, depende muito das regras de corte para as eleições, né? A eleição proporcional não é como uma eleição majoritária. Então, você tem muito candidato que teve muito voto, mas estava numa chapa não muito boa e não entrou. Outra chapa tinha candidatos médios, mas todos numa margem de votos razoável. Então a chapa acaba elegendo muitos nomes, né? Elegendo mais nomes do que uma chapa que tem uma figura muito forte e o resto tudo muito fraco. Há uma série de características aí. Então, a avaliação, se um partido foi bem ou mal nas eleições municipais, na minha opinião, parte muito de que se basear muito a partir dos votos recebidos, inclusive para vereadores. Eu acho que a disputa para vereador ela mensura melhor o resultado eleitoral dos partidos, porque o voto para vereador ele é o voto mais amarrado, mais casado, tá ali eu voto no vereador A, B e C por questões de pauta política ou por atendimento em região, né? O assistencialismo não importa, mas aquele voto inclusive tende a se repetir, é mais fácil um repeteco nele quando for para as eleições gerais, especialmente para o parlamento, para o Congresso Nacional, Câmara de Deputados. A eleição majoritária é muito o debate do executivo ali, o que o cara vai fazer, deixar de fazer. Aí a pessoa olha lá, tem 3, 4 candidatos aqui, o que eu menos desgosto, e muitas vezes é assim, o que eu menos desgosto é esse ou aquele, e acaba votando por exclusão. Então, a lógica eleitoral municipal ela é muito local e a imprensa nacional, a mídia hegemônica, faz muito o debate somente pelos grandes centros, vitória ou derrota, e muita questão dos prefeitos e pouco olha a votação que receberam para as câmaras municipais. E neste caso de Bolsonaro, ele pode implodir o PL, porque ele é megalomaníaco, ele acha que é mais do que é, tem mais influência no Brasil inteiro do que de fato tem. Ele é muito conhecido, então quando ele chega, sempre vai juntar algumas pessoas em torno dele. Isso é normal, besteira. Tenta vender isso como um grande êxito, uma grande coisa. Não é assim que funciona. Na hora de dar o voto é diferente. E aí está fazendo o PL participar de chapas mais fracas, Brasil afora, por conta do faniquito e a ignorância do entendimento do que é a política brasileira real, pé no chão, interiorzão, longe de rede social, longe de internet, longe de televisão, basicamente só com rádio. E olhe lá, o Brasil é assim, é grande, nós somos diversos, somos desiguais, inclusive. Então, o entendimento das coisas do mundo, da política, inclusive sobre o país, a política, os partidos, ela é díspare entre as localidades. E como o Bolsonaro é um completo ignorante a respeito da realidade brasileira, ele pode acabar implodindo o PL por baixo. E aí vamos ver o que é que vai acontecer. Não estou dizendo que vai, estou dizendo que pode ocorrer, tornando inclusive o PL um partido somente de grandes centros. Característica que o PL não tinha até então. E aí vai ficar muito na dependência dos grandes centros. E grande centro é terreno para todo mundo, né? Mas é isso que dá. Você bota para conduzir um processo eleitoral local, ou seja, cada localidade é um processo específico, sob o mando de uma pessoa que é megalomaníaca e que é completamente ignorante sobre o país que vive.